Você já pensou que, sei lá, o seu supermercado favorito, que você ia fazer compras, sei lá, todo dia, pudesse ter um corpo ali? Pois é, né? Isso até parece que foi uma cena de filme, mas isso aconteceu de verdade. E hoje eu vou contar pra vocês a triste e bizarra história de Larry Moncada. Deixa o like. Bem, isso tudo aconteceu em 28 de novembro de 2009. O Larry era um cara ali de 25 anos e sofria alguns problemas mentais, e os seus pais disseram que ele sofria de depressão. Naquele dia, o Larry acabou tendo uma briga ali com os pais dele, meio que uma discussão, e acabou fugindo. A família dizia que sempre quando ele ficava chateado com alguma coisa, ele ia dar uma volta no quarteirão pra meio que espairecer a cabeça. Porém, naquela noite ele acabou saindo descalço, apenas com um moletom azul e com uma calça. Ele saiu sem a chave e sem o carro, o que já era muito suspeito. E pra piorar, tava tendo uma nevasca desgraçada na cidade, o que atrapalhou muito nas buscas, por exemplo. Victor Murillo remembers the cold November night in 2009 when his son Larry disappeared. He says his wife and another friend got up early that morning to find him, but they never picked up a trace, as if the earth had swallowed him whole. O que será que aconteceu com ele naquela noite? Não se sabe nada. A mãe dele contou ali que poucos dias antes do dia que ele desapareceu, ele tinha voltado meio desorientado ali do trabalho dele. A mãe dele acabou levando ele pro médico, onde o médico recomendou alguns antidepressivos para ele tomar. Porém, ela acabou falando que ele não tomava nem um pouco os remédios, o que com certeza contribuiu para o estado mental que ele estava, né? No dia que ele sumiu. A mãe dele falou que ele ouvia algumas vozes e que tinha algumas alucinações ali. E ela falou que ele disse algo muito bizarro ali sobre se ele comesse muito açúcar, o coração dele ia bater muito rápido e ele ia acabar morrendo. É algo bem estranho mesmo, não faz nenhum sentido. E esse era o estado mental em que ele estava, só pra vocês terem uma noção, no dia que ele sumiu. Bem, na manhã seguinte, os pais dele acabaram acordando cedo, né? E notaram que o filho simplesmente não estava ali, que ele não tinha voltado daquela caminhada que ele ia dar no quarteirão. E como naquela mesma noite tinha tido uma nevasca absurda, isso acabou meio que cobrindo as pegadas, os rastros, que o Larry poderia ter deixado naquela mesma noite. E a família, claro que fez o papel dela como família, né? Eles acabaram espalhando cartazes e acabaram também contactando a polícia, mas a polícia mesmo não sabia de nada que tinha acontecido. Murillo called Council Bluffs police for help and told them what he thinks happened the night before. It was during a snowstorm. They believe that he was maybe off his prescription medication. He wasn't in the right frame of mind. E o Larry acabou virando, infelizmente, mais uma estatística nos casos de desaparecidos que tinha. Não tinha explicação, não tinha um desfecho. Isso tudo por mais ou menos 10 anos. Bem, e não se sabe muito da vida dele, né? Mas um pouco que se sabe é que ele trabalhava em um supermercado, chamado de No Frills. E apesar dele não estar escalado para trabalhar no dia em que ele sumiu, alguns funcionários acham que ele pode talvez ter ido para lá no dia que ele sumiu. E algo bem curioso assim nesse caso é que a mãe dele meio que tinha uma intuição ali de que talvez ele estivesse ali. Sei lá, alguma coisa dizia para ela que ele tava ali, tá ligado? Ela ia praticamente todo dia no supermercado falar com as pessoas que trabalhavam com o Larry, mas infelizmente ela não tinha resposta. For days, weeks, and years, Victor Murillo and Ana Moncada kept coming back to this No Frills store in Council Bluffs. Not for groceries, but their son Larry. He worked there when he vanished. Mom is the one that suspected at the time that maybe he was in the store. A mother's intuition proved right. Bem, e é claro que o tempo passou, né? E em 2016 o supermercado acabou fechando, o que meio que matou as esperanças da família, né? Porque eles não tinham mais onde investigar, não tinham com quem falar, não tinham nada. E 3 anos depois, em 2009, a verdade finalmente apareceu. Uma equipe estava meio que realizando a desmontagem ali do supermercado, né? Que naquela altura já estava abandonado. E enquanto o funcionário tirava ali um refrigerador do lugar, ele acabou encontrando um corpo. O corpo meio que estava ali em um espaço de 45 centímetros da parede e do refrigerador. E esse corpo era, infelizmente, do Larry. Almost 10 years later, detectives say Larry Murillo Moncada's body was inside this abandoned building, a former No Frills grocery store, where he used to work. E como ele caiu meio que de cabeça para baixo, né? Num vão de 45 centímetros entre a parede e o refrigerador, ele acabou ficando preso. E como ele estava numa área ali de refrigeradores, né? Caso alguém não saiba, um refrigerador é bem barulhento. Isso meio que pode ter abafado os gritos dele enquanto ele caiu, que impossibilitou de alguém ver ele ali. E o corpo dele não tinha nenhum sinal de violência e nem nada, nenhum trauma. E foi declarado como morte acidental. Ele provavelmente caiu quando subiu em cima do refrigerador, o que era uma prática bem comum dos funcionários, em que eles mesmos diziam que no horário de descanso eles subiam no refrigerador para
descansar ou dormir um pouco. E durante essas pausas ele provavelmente caiu ali. A identificação foi feita pelo próprio DNA dos pais dele, comparado com os restos mortais do Larry. E ele também vestia exatamente as mesmas roupas que ele estava no dia em que ele sumiu, que era um moletom e uma calça azul. Police say a DNA match confirmed it was him. Investigators believe it was an accident. They think Murillo Moncada climbed onto a cooler inside the store, then fell into an 18-inch gap, becoming trapped. One of the managers back in 2010 said that it wasn't uncommon for employees to come in and out of the place unnoticed. So nobody really questioned if somebody was there. Well, Council Bluffs police say that employees told them Larry wasn't scheduled to work the day that he disappeared. They don't know why he was there. His family says they're working to file paperwork to bring his body back home. E algo bem curioso é que esse caso tem muitas perguntas até hoje. Como, por exemplo, como que um cadáver em decomposição acabou não tendo cheiro nenhum ali no ambiente do supermercado? Será que era porque ele estava congelado e não transmitiu nenhum odor, alguma coisa assim? E os funcionários também falavam que sentiam algum cheiro estranho ali, né? Mas que eles nunca foram de fato averiguar o que era. E tudo isso fica simplesmente nas especulações, né? Porque não sabe exatamente o que aconteceu. Bem, e a minha teoria é que muito provavelmente, né, como ele estava num estado mental ali bem confuso e ele estava bem perdido, ele deve ter ido ali pro trabalho e, sei lá, subiu em cima do refrigerador para dormir ou para descansar ou até para fugir de alguém e acabou caindo no vão, infelizmente, e ficando preso. Bem, algo que eu não achei muito bem aqui nas minhas pesquisas é que eu não achei o exato jeito que ele morreu, pois não se sabe se ele morreu de fome, de sede ou se ele morreu, sei lá, asfixiado ali. E aí fica a dúvida. Did he starve to death? Was he asphyxiated? Was there gas fumes from the cooler? Murillo himself says his family wants someone to shed light on this case. Moncada says she can't fathom how in 2009 no one noticed her son's cries for help behind a cooler or when his body began to decompose. To think he was stuck behind there, crying out for someone to help him, and they never did. It's hard. It's difficult. There's 100 unanswered questions here. Bem, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse formato que eu tô fazendo aqui. E esse é praticamente o meu segundo vídeo do canal. E é o primeiro caso criminal que eu conto aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e deixe aí comentários sobre críticas construtivas e tal, que eu possa melhorar aqui, né, nessa plataforma. E o caso do Larry é muito mais do que uma tragédia. Ele é um lembrete para todo mundo sobre como uma pessoa que tem problemas mentais, uma pessoa que tem depressão tem que ser cuidada. A pessoa tem que ter atenção dos pais, dos amigos. Se tu vê uma pessoa assim, tu tem que falar, tem que alertar, entendeu? Para que algo ruim não aconteça. Então é isso. Muito obrigado e valeu. E se inscreve no canal.